Eu quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 14. Eu quero falar sobre 4 presentes ou 4 bênçãos que nós alcançamos em Cristo, em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 até o versículo 14. Graças a Deus. Diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, povo de Deus, louvemos a sua glória. Feche os teus olhos e oremos em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu tens sido maravilhoso nesta noite, nesta casa, e nós somos gratos porque a bondade do Senhor tem se revelado através das canções e das palavras que nós já ouvimos aqui nesta noite. Eu quero pedir, Senhor, mais uma vez humildemente, em o nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, a vida deste povo que está aqui nesta casa, e usa, Senhor, cada um de nós. Usa minha boca, Senhor, como a voz de um profeta que fala ao teu povo. Senhor, usa a vida do teu povo, os nossos ouvidos, para estarmos atentos ao que o Senhor nos diz. Senhor, e não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, nosso foco, que nada venha nos distrair, mas que toda palavra, Senhor, que for liberada neste momento no altar, possa ir ao encontro da tua igreja, do teu povo, e que o Espírito do Senhor possa operar em nós coisas maravilhosas e tremendas, e que todos possam sair desta reunião renovados, transformados e cheios da tua presença. Ao teu nome, glória para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma das minhas preferidas. Quando Paulo está escrevendo para a igreja do Senhor em Éfeso, Paulo, ele começa a sua carta já apresentando uma verdade inconteste acerca da igreja de Cristo. Paulo diz assim que a igreja, ela está fundamentada
não é nas pessoas, não é nas religiões, não é nas culturas. A igreja está fundamentada na obra que foi realizada, primeiro por Deus Pai, segundo por Jesus Cristo, Senhor nosso, e terceiro pelo seu Espírito Santo que age em nós. Paulo começa essa carta primeiro adorando a Deus. E em seguida Paulo ele vai dar uma grande ênfase ao amor e à graça que Deus tem por cada um de nós. Paulo vai deixar bem claro que entre todas as criaturas que foram criadas por Deus, Deus escolheu os seres humanos antes mesmo da fundação, para que eles pudessem representar a grandeza, a glória de Deus, não só na terra, mas em todo o universo. Paulo, ele louva ao Senhor, e ele começa a seguir, a partir do verso 7, onde nós lemos, a falar sobre algumas bênçãos que nós conquistamos através de Jesus Cristo, da sua obra, do seu sacrifício. Logo no versículo 7, Paulo diz assim: foi pela morte de Cristo na cruz que nós fomos libertados. E aí ele diz: isto é, os nossos pecados são perdoados. A primeira bênção que Paulo vai elencar para os nossos irmãos em Éfeso, e esta palavra também, ela é para nós, a igreja do Senhor Jesus, é que nós somos, em Cristo nós somos perdoados de nossos pecados. Eu estava lendo uma história, quem participa da escola dominical e tem boa memória, talvez vai lembrar de alguns anos atrás, quando eu contei uma história para alguns de vocês sobre um menino que decidiu com seu pai construir um pequeno barquinho. Durante muitos meses, esse menino trabalhou ao lado do seu pai, preparando, detalhando aquele pequeno barco. E quando o barquinho ficou pronto, cá entre nós, ficou muito lindo, por sinal. O menino então pegou o barquinho e disse para o seu pai: vamos colocá-lo na água. Havia um lago próximo da casa deles. Ele disse: vamos colocar esse barquinho na água para ver como que o nosso barco vai se comportar na água. E levaram o barquinho e colocaram ali no lago, ficaram admirando a obra que o pai e o filho realizou. Eles estavam maravilhados com a beleza daquele barquinho. E num dado momento eles saíram, deixaram o barquinho na água, aparentemente ele estava seguro, mas aquilo que ninguém espera aconteceu. Começou a chover, e a chuva muito forte acabou movendo as águas daquele lago, e as águas foram levando o barquinho embora, e de repente já não se podia mais ver o barquinho, ele se perdeu. O menino ficou muito triste, chorou. O seu pai tentou consolar, disse: olha, vamos construir um novo barquinho, mas o menino disse para o pai: não, eu quero aquele barquinho, porque ele é especial, nós fizemos juntos, nós gastamos tempo construindo esse belo barco. Mas o barquinho se perdeu. Os tempos passaram, e um dia o menino está na cidade, e de repente ele passa perto de uma loja, e ele vê na vitrine de uma loja o seu barquinho. Ele entrou depressa na loja e foi conversar com o dono daquela loja e disse: olha, esse barquinho que está aí é meu, fui eu que construí.
E o homem disse para ele: não, esse barquinho eu comprei de um pescador que encontrou isso no rio e trouxe e eu comprei, então ele agora é meu. E o menino disse: mas eu quero de volta, porque é meu barquinho, fui eu que construí. E aquele homem então disse para ele: se você quer o barco de volta, o valor dele é X. Você consiga o dinheiro e eu vendo o barco para você. E eles selaram ali um acordo. O menino disse para o homem: então não vendo o barco para ninguém, porque eu vou conseguir o dinheiro, e quando eu conseguir eu volto e compro o meu barquinho. Passou-se um tempo, o menino foi para casa e começou a trabalhar, ajudar o pai. Não sei exatamente o que ele fez nesse período, mas ele ajudou e ele conseguiu levantar uma quantidade suficiente para poder comprar de volta o seu barquinho. E um dia ele entrou naquela loja e disse para o homem: aqui está o dinheiro do barco. O homem então tirou o barquinho da vitrine e entregou para o menino. Ele colocou o barquinho debaixo do braço e ele foi embora para casa todo feliz. E no meio do caminho ele olhou para o barquinho e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, meu barquinho, você agora me pertence 2 vezes. Eu sou teu dono 2 vezes. Primeiro, porque fui eu que te criei, fui eu que fiz você. E segundo, porque eu te comprei, então você é meu 2 vezes. Queridos, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para nos redimir. A palavra redimir ou redenção significa pagar o preço de resgate por alguma coisa que estava perdido. Jesus Cristo pagou esse preço por nós, e por isso hoje Deus, que é nosso Pai eterno, pode declarar para você e para mim que Ele é o nosso dono 2 vezes, amém? Porque Ele é dono 2 vezes. Primeiro, porque um dia, lá atrás, quando Deus criou o primeiro casal de humanos, eles estavam no jardim do Éden, mas de repente a serpente veio e os enganou. A serpente veio e com a sua conversa conseguiu afastar aquele primeiro casal, representado por Adão, o primeiro da espécie. Conseguiu afastá-los da presença de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, disse que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. E esse pecado desse homem chamado Adão trouxe também a morte. E Paulo diz que como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então talvez você me diga assim: pastor, mas eu não tive nenhuma conversa com a serpente, não fui enganado por nenhuma serpente, e por que sou pecador? Porque o nosso primeiro pai Adão pecou, e por causa dele todos nós também fomos transgredidos, todos nós também pecamos contra Deus e ficamos afastados da presença de Deus. Deus nos criou, mas o pecado nos afastou de Deus, nos tirou da presença de Deus. Mas um dia Deus olha do céu e Ele vê você lá na vitrine da vida, e o diabo tentando vender você, o diabo tentando destruir você, e de repente Deus viu e falou: não, isso não está certo. Ela é obra da minha criação, ele é obra da minha criação, são meus filhos. Não posso aceitar que eles continuem na condição que está. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a palavra do Senhor diz: então Deus enviou Jesus Cristo. E Paulo fala assim: Ele os comprou e pagou o preço. Ou seja, você estava lá na vitrine perdida, mas Jesus chegou lá e pagou o preço da sua redenção. Por isso, Ele é Senhor da tua vida 2 vezes. Você se perdeu por causa do pecado, mas a graça de Cristo te alcançou. Aleluia. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, porque não é como o ouro e a prata. Pedro diz assim que o preço
preço que foi pago pela tua salvação, o preço que Cristo pagou para nos comprar, para nos redimir, ele diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e nem mancha. Só quem foi comprado por Jesus Cristo, aplauda o nome dele e glorifica ele. Glória a Deus. É por isso que quando Paulo está escrevendo, e ele está falando sobre o perdão dos nossos pecados, ele deixa bem claro que por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós alcançamos a bênção de ser perdoado. E ele conclui o versículo 7 dizendo assim: como é maravilhosa a graça de Deus. Porque Paulo começa a olhar para si mesmo, ele começa a ver a sua vil condição, pecador, afastado de Deus, destituído da graça. E de repente Paulo vê que ele estava perdido ali, para ser comprado, para ser adquirido por quem quer que fosse. Mas Jesus Cristo olhou para Paulo e falou assim: Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Olha, eu sei que é duro você lutar contra os aguilhões, mas naquele momento o Senhor, ele fez com que Paulo não enxergasse mais durante o seu caminho. E com a Bíblia diz que quando Paulo chega na casa de Ananias, que Ananias impõe as mãos e ora sobre ele, a vista de Paulo é aberta, Paulo passa a ver novamente, e agora diz que Paulo começa a pregar a graça de Deus. Então ele compreende o que é a graça, porque ele estava em trevas, mas agora estava na luz em Cristo. Como é maravilhosa esta graça! A graça que nos deu perdão, a mesma graça que em Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 10, Paulo escreve e fala assim: Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui: olha, Cristo morreu quando nós ainda vivíamos o pecado, e uma vez aceitos por causa da morte de Cristo, é certo que nós vamos ficar livres do castigo de Deus, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo continua e diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. Se uma vez nós estávamos afastados, se uma vez nós estávamos distantes de Deus, agora pela morte de Cristo, pela reconciliação através de Cristo, Paulo diz que você deixou de ser inimigo para ser amigo de Deus, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O segundo presente que Paulo diz que nós recebemos através de Cristo, versículo 8 até o versículo 10, ele continua ainda dizendo sobre a maravilhosa graça. Oh, quão maravilhosa é a graça de Deus! Aí no versículo 8 ele diz assim, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido por meio de Cristo. Versículo 10, esse plano é unir em tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo aqui que Deus, Ele nos deu a capacidade espiritual de conhecer os seus propósitos e os seus planos. Até então nós não sabíamos de nada. Voltando ao primeiro século, quando Paulo está escrevendo essa carta, as pessoas estavam vivendo sem esperança, não muito diferente dos nossos dias, quando não há esperança na vida das pessoas. Mas de repente Jesus Cristo veio e devolveu esperança para quem não tinha esperança. E aí Paulo ele diz assim, olha, Deus nos deu a capacidade
de conhecer os seus propósitos e os seus planos. Quando Paulo fala de propósitos de Deus, dos segredos de Deus, Paulo está falando de uma coisa que ninguém mais tem conhecimento, senão aquele que o tem. Segredo não é uma coisa que todo mundo sabe. Eu tenho um segredo. Você quer saber o meu segredo? Pergunte para o presbítero e ele vai te dizer qual é o meu segredo. Não, ele não sabe, porque o segredo é meu. E Paulo está dizendo assim agora: Deus nos fez saber o seu segredo, ou seja, alguma coisa que estava oculta, que nós não podíamos compreender. E aí Paulo diz assim, que Deus revelou para nós aquilo que antes não poderíamos saber. Ele nos fez saber. E o que Deus nos fez saber? Que todas as coisas que estão no céu e na terra serão unidas em nome do Senhor Jesus. Queridos, essa palavra unir é uma palavra muito poderosa, porque ela envolve a nossa restauração em Cristo. Essa união envolve a nossa comunhão com Cristo, fala da supremacia de Cristo. O que Paulo estava querendo dizer é que tanto o diabo como toda a humanidade se tornaram rebeldes aos olhos de Deus. Por causa do pecado, nós nos tornamos desobedientes a Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus e compreender a vontade de Deus. Mas de repente Jesus Cristo veio, Ele nos resgatou, nos comprou novamente, e agora Ele nos uniu novamente a Deus, de maneira que agora nós podemos compreender o que Deus quer acerca de cada um de nós. Me perdoe aqui, presbítero, você falou uma palavra muito importante, Deus te abençoe, porque às vezes as pessoas vão à igreja esperando que alguém revele, que alguém profetize alguma coisa na vida dela. Deixa eu te falar uma coisa: todos aqueles que estão em Cristo têm acesso aos segredos de Deus. E se nós temos acesso ao segredo de Deus, se você quer saber como vai ser a tua vida daqui a alguns dias, você só precisa acessar o segredo de Deus, porque Ele pode te revelar aquilo que Ele quer que você saiba. Deus une tudo. Deus une todos os crentes em um só corpo. É interessante que quando Deus olha para a igreja, primeiro, Deus não vê nacionalidade. Para Deus não importa ser brasileiro, ser japonês, chinês, é tudo a mesma coisa. Deus não vê o nível socioeconômico da pessoa, financeiro. Deus não fica perguntando quem tem mais, porque todas as coisas são dele e Ele dá o que Ele quer e dá o tanto que Ele quer para cada um. Deus não pergunta a idade, Deus não fica perguntando o sexo. Para Deus essas coisas não importam. O que Deus quer, na verdade, é através da igreja constituir um só corpo. E é através desse corpo, Deus quer que o mundo conheça a Deus. Ou seja, a igreja, ela é uma amostra da unidade de Deus no futuro. A igreja de Cristo, na verdade, nada mais é do que a representação daquilo que Deus quer que o mundo saiba, que Deus é um Deus de unidade. O amor que os crentes têm uns pelos outros, a harmonia que os crentes têm uns pelos outros, manifestam ao mundo o quanto Deus é poderoso para destruir toda e qualquer barreira, para transformar toda e qualquer natureza humana, por mais egocêntrica que seja. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus e reconhecemos que somos perdoados em Cristo, unidos em Cristo, nós passamos a ser só um corpo. Por isso que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35: eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E aí olha o que Jesus disse: se vocês tiverem amor uns pelos outros, você não vai precisar sair nem evangelizando as pessoas na rua. Sabia disso? Se você tiver amor um pelos outros, se nós somos uma igreja unida em Cristo, a gente nem vai precisar fazer culto na praça,
Porque Jesus disse assim: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Quando o mundo olhar para nós e ver a unidade que Paulo está falando aqui, que é a segunda bênção que nós recebemos do Senhor, o mundo vai saber que nós somos de Deus. Jesus Cristo reinará sobre todas as coisas. Jesus Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz através da sua morte. E Paulo está dizendo aqui que o triunfo final de Jesus virá no cumprimento dos tempos, na sua segunda vinda, quando ele vai unir todas as pessoas de todos os cantos da terra, de todos os tempos. Todos aqueles que morreram antes de Cristo e aqueles que estiverem vivos serão unidos em Cristo, para então se submeterem ao domínio, ao governo de Cristo por toda a eternidade. A terceira bênção que Paulo diz que nós alcançamos é que em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Olha o que Paulo diz: todas as coisas são feitas de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Deus te escolheu, e através da união com Cristo, Paulo diz assim: portanto eu digo que nós, que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Quantos que estão aqui nesta noite que são herdeiros de Deus? Povo de Deus, porque nós aceitamos esse senhorio de Cristo, nós nos submetemos a esse senhorio de Cristo. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, se você puder, se volte para a pessoa que está do teu lado agora e diga para ele assim: você é um tesouro precioso de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque você é herdeiro. Olha que palavra, que revelação que Paulo está trazendo, quando ele diz assim que Deus nos escolheu para ser o seu povo. Então, quando alguém olhar para você e dizer para você assim que você não é ninguém, diga para a pessoa: eu sou um tesouro precioso de Deus, eu sou um representante de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus. Queridos, pense um pouquinho comigo se a graça de Deus é maravilhosa ou não é. Glória a Deus. Pense no Deus que por meio do seu poder criou todas as coisas, de um Deus que fez todo o universo. E mesmo assim Deus amou os seres humanos de uma maneira incomparável. E ele diz assim: é esses que eu escolho para serem meus filhos, para ser o meu povo. É esses que eu escolho para representar a minha glória e manifestar a minha glória em todo o universo. Tudo o que Deus tem feito para salvar o crente e para formar a igreja tem por propósito manifestar a excelência da obra de Deus, a grandeza de Deus através da sua vida. Pense um pouquinho comigo: o milagre do perdão. Deus olha do céu, eu fico imaginando a cena: dois irmãos ou duas pessoas, um crente, um descrente, e de repente o crente está diante de alguém que o magoou, que a magoou, de alguém que a feriu, de alguém que a maltratou. E aí todo o universo celestial de um lado, a corte celestial do outro lado, o acusador de nossos irmãos, estão olhando e estão dizendo: vamos ver como que o crente vai reagir agora. E de repente o crente olha para aquela pessoa que o feriu e fala assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Ah, queridos, o céu aplaude. Deus se levanta e fala assim: está vendo? É por isso que eu escolhi eles. Porque eles entenderam o que é a minha glória, o que é perdão. Eles manifestam a minha glória através do perdão. Aleluia. A sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. O sujeito estuda e mais estuda.
ele faz curso disso e curso daquilo para ter conhecimento, para ter sabedoria, e de repente alguém aceita Jesus e de repente traz uma revelação de algo que o homem que estudou nunca imaginou. Aí Deus olha do céu e fala: sabe o que é isso? É a minha glória se manifestando através dos humildes. A Bíblia diz assim que Deus escolheu os pequeninos desta terra para torná-los grandes diante daqueles que se dizem grandes, porque Deus é Deus. A igreja exibe a glória e o poder de Deus, amém? Por onde você anda, o mundo tem que olhar para você, igreja, e tem que ver a glória de Deus na tua vida, tem que ver o poder de Deus na sua vida. E Paulo, ele está dizendo aqui: olha, vocês são herança de Deus. Herança de Deus era dito para os judeus como uma posição privilegiada, porque no Antigo Testamento somente os judeus poderiam se auto-intitular herdeiros de Deus. Mas agora Paulo vem e diz assim: olha, isso já não pertence mais só aos judeus, porque Deus agora escolheu um novo povo entre os judeus e entre os gentios, que vão representá-lo, é a sua igreja, que vão ter o mesmo privilégio. Mas ele vai adiante e diz assim: olha, esta glória que a igreja recebe, ela é muito maior do que a glória dos judeus, porque a herança dos judeus é uma herança corruptível, é uma herança terrena, é uma herança que passa, que se perde. Mas a igreja, ela tem uma herança que é eterna. A palavra do Senhor diz que além das bênçãos materiais que foram dadas ao Senhor como herança para os judeus e para a igreja, o Senhor também nos deu o direito de desfrutar das bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Paulo diz, e eu acabei de falar 3 para vocês aqui. Primeiro, os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, amém? Só quem crê no perdão do seu pecado aí, dá um aplauso a Jesus aí. Eu sei, esses pecados que talvez você estava como o salmista que diz assim: os meus pecados são tantos que eu já nem consigo olhar para cima. Houve um tempo no salmista que quando ele entrava no templo do Senhor, ele entrava assim, ó, porque havia um peso muito grande sobre ele. Ele falava assim: os meus pecados são muitos. Eu não sei quantos pecados você tinha, se era pecadinho, se era pecadão, mas de uma coisa eu sei: quando você veio a Cristo, Cristo te perdoou de todos os teus pecados. Esse é o primeiro presente, é a primeira bênção. O segundo é que Deus te revelou o seu segredo, aquilo que ninguém mais sabe, Deus revelou para você. Terceiro é que Deus te escolheu para ser herdeiro das suas promessas, não só aqui na terra, mas também na eternidade. Mas tem uma quarta bênção que Paulo diz que nós recebemos. Queridos, esta bênção não pode faltar na vida daquele que diz que é de Deus. Versículo 13 e 14, ele diz assim: a mesma coisa também aconteceu com vocês. Aí ele fala assim: quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. O que vocês fizeram? Ele diz: vocês creram em Cristo. Ou seja, Paulo, ele começa falando aqui, primeiro ele chama atenção para a parte humana da coisa. Como é que a gente faz para ser salvo? É tão simples, não requer muito esforço da sua parte. Paulo está dizendo aqui: olha, vocês ouvem a mensagem e creem em Cristo. Esse crer é aceitar a Cristo e obedecer a Cristo. Mas Paulo está dizendo: olha, a nossa parte, a minha parte, a tua parte, só envolve 2 coisas: ouvir a mensagem do Evangelho e, segundo, crer em Cristo. Mas no versículo seguinte ele continua e diz assim: Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Quando você ouviu e quando você creu, sabe o que Deus fez? Ele pegou lá um carimbo celestial e chegou assim, e você, carimbou você e falou assim: a partir de agora você faz parte do meu povo, da minha igreja. E aí ele diz: o Espírito Santo
é a garantia que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, portanto, louvemos a sua glória. A última bênção que Paulo está falando aqui é o Espírito Santo. Paulo diz assim: olha, a nossa parte é ouvir e crer, aceitar o Evangelho. Mas a parte de Deus compreende muito mais, porque Deus vai enviar o Espírito Santo na vida de cada um que creu e vai selar você com o selo da filiação divina, de maneira que quando Deus olhar para você, Deus não vai ver mais o João ou a Maria, Deus vai ver o filho e vai ver a filha, aquele que está selado pelo seu Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Paulo diz assim: vocês, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive totalmente em vocês, porque quem não tem o Espírito não é dele. Ou seja, o que nos garante essas 3 bênçãos iniciais e torna essa 4ª bênção a principal na nossa vida? É o fato de nós termos o Espírito Santo, o Espírito que promove toda mudança, toda transformação na vida do crente. O Espírito que nos molda segundo a imagem de Deus, o Espírito que nos faz compreender a vontade de Deus. E aí em Efésios 4:30, Paulo diz assim: não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Eu quero perguntar aqui nesta noite: quantos têm esta marca? Se coloquem em pé em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que têm o Espírito Santo. A marca que Paulo está falando aqui, só falando rapidamente sobre a história antiga. Quando alguém chegava numa determinada cidade e decidia comprar uma propriedade, um bem de alguém, às vezes a pessoa chegava e não tinha todo o dinheiro necessário para pagar por aquela propriedade. Então o que as pessoas faziam? Um contrato. E no final desse contrato, eles batiam ali o seu selo. Esse selo significava 2 coisas. Primeiro, um dia, aquele que deu a entrada naquela propriedade, naquele bem, ele vai voltar e vai pagar o resto da conta. Segundo, se ele não voltar, aquilo que foi pago fica perdido. Ou seja, o antigo proprietário toma posse de tudo. Queridos, quando o Senhor nos chamou, quando nós ouvimos a palavra de Deus e recebemos a palavra do Senhor em nosso coração, olha só o que aconteceu. O Senhor veio e colocou o Espírito Santo em nossa vida. Paulo diz assim: olha, o Espírito que é a garantia que chegará o dia em que Deus nos libertará. O que significa isso? Que hoje você ainda está preso a este corpo terreno, você ainda está preso a esse tabernáculo terreno que é o seu corpo. Mas vai chegar um dia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai voltar para você. Ele vai voltar para cada um de nós. E quando isso acontecer, esse selo que você tem aí, que é o Espírito Santo de Deus, é a garantia que quando você morrer, você não vai para o inferno, mas você vai para o céu, porque o Senhor pagou o preço, Ele já pagou a sua conta. Romanos 8:23, para terminar, Paulo diz que o Espírito Santo é a primícia, o primeiro presente que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que vem para o Evangelho esperançoso de receber uma bênção material, alguma coisa natural, mas o primeiro presente que Deus nos deu para aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo é o seu Espírito. E esse Espírito Santo que Paulo diz assim em Romanos 8:23, não somente o universo, mas nós que temos o Espírito, o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Sabe por que você tem desejo de estar com Deus?
Sabe por que a esperança da igreja está na eternidade? Porque nós recebemos esse Espírito, que Paulo diz, nós gememos dentro de nós. Quem aqui gostaria de se encontrar com Jesus um dia? Eu quero me encontrar com Ele. E aí Paulo diz assim, por isso nós gememos dentro de nós, ou seja, o tempo todo a gente está dizendo aqui, Maranata, vem Senhor Jesus, ou seja, ora vem Senhor Jesus. A gente quer que Jesus venha o mais breve, o mais rápido, porque o Espírito que está dentro de nós, ele está gemendo. E Paulo diz, enquanto nós esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, porque um dia esse corpo vai ficar, mas o teu Espírito vai subir para estar diante de Deus. Esse é o maior presente que nós recebemos do Senhor. Se você crê aí, aplauda o nome do Senhor. Eu quero orar neste momento por você. Se você puder, feche os teus olhos. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, eu quero te convidar neste momento para adorar ao Senhor por esses presentes que você recebeu de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Você recebeu de Deus a herança eterna e incorruptível. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, se você pode, adore ao Senhor neste momento.
Santo, derrama essa glória sobre essa casa. Senhor, ativa e reativa os teus dons na vida da tua igreja. E permita, Senhor, que as pessoas possam ver através de nós a excelência do teu poder, a tua glória, Senhor, manifesta através da tua igreja. Essas crianças, Senhor, que estão aqui na tua casa, que nas escolas, jovens, Senhor, no meio dos seus amigos, nas escolas, na vizinhança onde eles estiverem, que as pessoas possam ver a glória do Senhor na vida deles. De toda essa casa, Senhor, que as pessoas possam ver essa glória que começa, Senhor, com o amor de Deus derramado em nossos corações. Derrama, Senhor, esse amor, para que o mundo possa ver em nós que nós somos o seu Espírito. Oh, Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. No lugar em silêncio. O amor de Jesus.